Salve, galera! Estamos no ar, estamos juntos nesse domingo de ressaca, né? Ressaca para o torcedor tricolor, depois de um empate medíocre, desesperador, eu diria, do que promete ser a temporada do Fluminense ainda em 2024, que não conseguiu jogar uma única boa partida, boa de verdade, em toda a temporada. O Fluminense empatou em casa com o Juventude em 1-1, e pior do que mais uma atuação abaixo da crítica, pior do que isso, conseguiu ser a entrevista coletiva do auxiliar técnico de Fernando Diniz. O Eduardo Barros conseguiu virar assunto. O Eduardo Barros, famoso Eduardo Barros, conseguiu virar assunto depois de uma atuação ridícula como a que aconteceu em campo, pelas atrocidades, pelas bizarrices que disse fora do campo. Vem comigo para esse papo reto aqui. O Paulinho procurou, colocou e Seja muito bem-vindo aqui ao canal Ilan FC. Se você puder, se você gosta do meu trabalho, deixa o like aí, tá? É de graça, é 0800, assim como a inscrição. Já estamos aí a caminho de 35 mil, 40 mil inscritos. Vem com a gente, é de graça, like e inscrição. Me dá essa moral se você curte aqui a nossa conversa de sempre. Galera, vamos lá. 1-1, né? Com Juventude, que não jogava há quase 40 dias, caindo aos pedaços fisicamente, emocionalmente. E estamos falando, além de tudo, do Juventude, né? Com todo respeito ao time simpático da Serra Gaúcha, que acaba de subir da Série B, e com todo respeito pela modéstia de um clube como é o Juventude, que, obviamente, hoje está a muitas prateleiras de distância, não só historicamente, mas pelo momento, pelo contexto atual, o Juventude hoje, há um abismo entre ele e o Fluminense. Mas não foi o que a gente viu em campo. Ao contrário, não vimos um jogo difícil, ou um jogo parelho. Não, nós vimos o Juventude melhor do que o Fluminense em boa parte do jogo. Primeiro tempo, então, foi um desespero. Tivesse sido 2-0 Juventude, era um placar muito mais correto do que o 1-0 que o Fluminense conseguiu achar no fim do primeiro tempo com um gol de pênalti. Para mim, aconteceu o pênalti, tá? O pênalti existiu, mérito do Ganso, que estava caído na jogada, ainda conseguiu dar um passe. E aí o Martinelli sofreu o pênalti, de fato. Um pênalti idiota, sim, mas existiu. Mas, enfim, um resultado encontrado ali, achado. Mais uma vez, aquela bafejada da sorte ajudou o Fluminense, que poderia, repito, ter saído de campo no primeiro tempo, até com o jogo quase resolvido contra ele. E aí, beleza. Fez 1-0, tomou um empate do jeito que a gente já sabe que tomou. Em mais uma falha bizarra desse sistema de jogo indefensável, que é a saidinha, que supostamente traz benefícios. Supostamente, porque o Fluminense não faz gol assim, não sei há quanto tempo. E se fez 1 ou 2 no ano, foi muito. Tentou isso 150 vezes e conseguiu 1 ou 2 gols. Mas o auxiliar do Fluminense ainda teve a desfaçatez de chegar na coletiva e dizer: se fosse algo que não trouxesse mais benefícios do que malefícios, a gente não estaria fazendo. Não só estaria, como está fazendo. Eu queria que o Eduardo trouxesse números que sustentassem, que respaldassem esses tais benefícios que ele está citando. Quantos gols o Fluminense fez com essa saidinha? Pode mostrar para a gente esses gols, Eduardo? Em 2024? Eu queria ver. Se tiver mais de 2, eu largo isso aqui. Mas não, ele foi para a coletiva para sustentar o insustentável, para defender o indefensável e pior do que isso. Eu queria mostrar de novo a coletiva, essas partes todas, já mostrei no meu vídeo de ontem, quem não viu, dá uma olhada lá, vale a pena, tá? Na minha live pós-jogo, tem toda a coletiva dele com a minha reação ali, estupefato. Mas vou trazer só um trecho, o mais inacreditável de todos, do que ele falou nessa entrevista pós-Fluminense 1, Juventude 1, e aí vou continuar comentando a respeito do que falou Eduardo Barros. Dá uma olhadinha aí, com pergunta e tudo, a pergunta e a resposta dele.
Eduardo Bárbara Mendonça, GE. Globo, aqui, tudo bem? Boa noite. Fluminense sai daqui hoje vaiado, prestes a enfrentar um Botafogo num clássico, né? Você falou há pouco do ganho de confiança dos jogadores. De que forma essa insatisfação da torcida afeta a moral do elenco, pensando já no clássico contra o Botafogo? E, na sua opinião, quais são os erros mais urgentes, digamos assim, a serem corrigidos para o clássico? A insatisfação é compreensível, e diria até que ao longo do jogo não houve insatisfação, houve um movimento de apoio. Um pesar é que, infelizmente, hoje, eu esperava um Maracanã com maior público, considerando o nosso retrospecto recente, considerando que nos próximos 2 meses nós só temos Campeonato Brasileiro. E é esse campeonato que se apresenta para a gente fazer uma campanha de recuperação. E para a gente fazer uma campanha de recuperação, contar com um torcedor como nosso 12º jogador é fundamental. O Maracanã com 20 mil, ele tem uma atmosfera. Com quase 60, a atmosfera é outra. Então, o apelo ou o pedido é que o torcedor entenda esse momento como um momento no Campeonato Brasileiro que a gente precisa de apoio para ajudar a nossa equipe a sair desse momento. Para pegar o gancho em relação ao Clássico, o Clássico nós temos que, como ponto de partida, competir. E aí, nas sessões de treinamento que nós vamos ter ao longo da semana, nas conversas com o Diniz, na preparação para o jogo, vai ser construído esse ambiente, esse espírito, essa energia, para a gente chegar muito forte, independentemente da diferença de pontuação na tabela, para a gente fazer um grande jogo contra o Botafogo. Independente da diferença de pontuação na tabela. Tá grande a diferença, né? Hein, Eduardo? Para o líder do campeonato. Que pedreira, hein? Próximo jogo contra o líder, no Newton Santos. Vai competir, vai criar um clima de competição. Temos que competir para ganhar do Botafogo. Você acha que só competir vai ser suficiente? Alguém acredita nisso aí que ele está dizendo? Você, Eduardo, você acredita no que você mesmo está dizendo? O Diniz vai criar esse clima de competição. É só isso que vai fazer o Fluminense vencer o Botafogo. Olha, sinal de alerta, viu? Luz amarela está acesa, porque esse jogo aí é de altíssimo risco em relação a resultado. Altíssimo risco. E o Fluminense pega agora Botafogo no Newton Santos. O Fluminense depois pega o Atlético Goianiense no Maracanã, um adversário que costuma tradicionalmente complicar o Fluminense, mas vai ser no Maracanã. Depois o Cruzeiro fora e depois um Fla-Flu. Sequência bacana, né? Para quem está pensando que o problema é só competir, para quem acha que o problema é só torcida na arquibancada. Como é que é, Eduardo? Você esperava mais gente no Maracanã do que os 21 mil heróis que foram ver essa bizarrice que a gente tem visto dos jogos do Fluminense em 2024? Você esperava mais de 21 mil? Quantos você gostaria que tivesse lá, Eduardo? Fala pra gente, manda por escrito, tá? Marca como se fosse um garçom, né? Toma um papelzinho aqui pra você dizer o que você quer. Sommelier de torcida. Quantos torcedores você acha que estaria bom na arquibancada do Maracanã? 40 mil estaria do seu agrado? 50 mil estaria ao seu gosto? Ou 60 mil seria o suficiente? Quer dizer que agora o Fluminense, para jogar bem, ou para ganhar do Juventude, que não joga há mais de mês, para ganhar do Juventude no Maracanã, tem que ter 60 mil na arquibancada. Senão não serve. Senão você vai chegar na coletiva e dizer que a culpa é do torcedor, que só tinha 21 mil. O que você entende de Fluminense, Eduardo? O que você sabe, desde que nasceu em Campinas, sobre o Fluminense? Quantas vezes você tinha visto o Fluminense jogar quando você estava lá treinando Paulínia, o Oeste, o Novo Horizontino, o Audax, o Atlético Paranaense? Quantas vezes você tinha prestado atenção em jogos do Fluminense? Você se lembra do time do tricampeonato? Em 85, com Assis, Washington, você viu algum jogar? Não, né? Você nasceu em 85. O que você entende de Fluminense? Quantas vezes você leu livros a respeito do Fluminense? O que você entende sobre a história do clube onde você está trabalhando agora e onde você, candidamente, ontem pediu que haja 60 mil torcedores na arquibancada? Que disfarçatez é essa, gente? Que audácia é essa do auxiliar técnico de Fernando Diniz, que é outro que não tem nenhum direito de falar sobre torcida do Fluminense? Que disfarçatez é essa de reclamar do torcedor? Ah, ele não reclamou, não reclamou? Ouve de novo. Esperava que tivéssemos mais gente pela campanha recente que está fazendo. Que campanha, Eduardo? Que ganhou do Sampaio Corrêa de 2-0, cagando sangue?
que suou até a última gota para ganhar do Alianza Lima no Maracanã por 3-2, com um gol no fim. O Alianza Lima que venceu um jogo nos últimos 40 da Libertadores. Essa é a grande campanha que você entende que o Fluminense está fazendo? Você não tem vergonha não, Eduardo? Hã? Quantas vezes teve 21 mil torcedores na arquibancada lá do Oeste, do Novo Horizontino, do Paulínia, do Atlético Paranaense? Ah, melhor ainda. Quantas vezes lá no Juventude, quando você trabalhou lá, você viu mais de 20 mil torcedores na arquibancada? Nesses times todos também dependia de ter muita gente na arquibancada ou isso aí não dava para ter? Trabalho também só fluía se tivesse arquibancada lotada? 60 mil no estádio do Juventude? Ou do Oeste, ou do Novo Horizontino? Que história é essa? De condicionar agora atuações boas à presença de arquibancada. Quantos jogos eu já vi na minha vida? Eu não entendo nada disso aí, conheço pouco de Fluminense, mas só um pouquinho mais do que você. Quantos jogos eu já vi na minha vida em que o Fluminense goleou e fez apresentações memoráveis com 5 mil torcedores na arquibancada, no Maracanã? Ou com 14 mil, ou com 8 mil, ou com 9 mil, ou com 15 mil, ou com 35 mil. O que tem a ver o cu com as calças? O que mais você quer? Você mesmo falou, o torcedor foi à arquibancada ontem, 21 mil, achei muito. Achei muita gente. Achei que haveria 12 mil. Tinha 21 mil. Heróis que foram prestigiar um time que não merece. O Fluminense em 2024 não merece esse apoio. Não merece. Mas que bom que eles foram, heróis. E apoiaram o jogo todo, como disse o próprio Eduardo. Só vaiaram no fim, mas não pode vaiar. Não pode vaiar que o Eduardo fica magoado. E de quebra, leva isso como desculpa para a entrevista coletiva para dizer que o time não jogou bem por isso. 60 mil. Para ver isso aí, não merece nem 60 torcedores, meu amigo. Tiver 1.000, é muita gente. Se vira. O que vai ser agora? Você mexeu, Eduardo, com o bem mais soberano, mais precioso que tem o Fluminense Futebol Clube. Essa instituição centenária que você não conhece porra nenhuma. Né? Tá vestindo a camisa aí porque tá ganhando dinheiro para estar vestindo ela. Amanhã tá lá no Corinthians, tá no Botafogo, tá no Flamengo, mas muito mais provavelmente vai estar de novo no Oeste, no Novo Horizontino e no Paulínia, né? A gente sabe disso. O que você conhece para falar sobre Fluminense? Sobre torcida? O bem mais precioso do clube. O dono do clube. Eduardo, você ontem mexeu com os donos do clube. Os caras que vão decidir o seu destino. Não é o presidente Mário Bittencourt. Não é o seu chefe, a quem você bajula habitualmente nas coletivas, como bajulou mais uma vez ontem. Quem vai decidir o seu destino, desculpa dizer para você, tá? É o torcedor do Fluminense, os milhões de torcedores. Porque sem eles, o Fluminense não existe. O Fluminense não tem obrigação de vencer o Juventude, Eduardo, como você falou? Não tem mesmo? Você tem certeza disso? Eu não teria. Eu não teria. Então, mais uma vez, boa sorte. Sequência de jogos agora promete. Botafogo no Newton Santos, Atlético Goianiense, Cruzeiro fora e Fla-Flu. Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. Porque eu tenho certeza que o que você tinha de apoio da arquibancada, eu acho que vai diminuir um pouquinho. Você achou 21 mil pouco? Você vai ver o que vem pela frente agora.